Hora de conversar com o ex-ministro Aldo Rebelo aqui no Band News Station. E o Aldo vai tocar num tema, que está passando um pouco distante do noticiário no dia a dia, mas é fundamental. Os laboratórios que conseguiram produzir uma vacina contra a Covid, evidentemente, estão ganhando rios e rios de dinheiro, E muita gente de países pobres ainda não teve acesso à vacina. E se discute a quebra de patente, algo que não é tão simples assim, mas que o Brasil, em momentos passados, teve um posicionamento muito firme. Aldo, você acha possível que isso aconteça? Já tem essa discussão, inclusive, envolvendo organismos internacionais, eu digo, referente às Nações Unidas, para agilizar a vacinação em todo o mundo? Bom dia, Aldo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Carla. Bom dia aos nossos internautas e os nossos ouvintes. Esse debate surge exatamente da revelação desses números estratosféricos. No ano passado, em 2021, só 2 laboratórios faturaram mais de 160 bilhões de reais com as vacinas. Esse ano, segundo a consultoria internacional, os laboratórios vão faturar 460 bilhões em 2022. São lucros estratosféricos, quando se sabe que as pesquisas que fizeram com que esses laboratórios chegassem a essas vacinas e aos medicamentos, principalmente contra essa Covid, essas pesquisas aconteceram com financiamento de recursos públicos. Os laboratórios faturam 200, 300 bilhões de reais, mas apenas investiram um pouco de recurso diante daquilo que o poder público investiu. E o que acontece, Eduardo, Carla e ouvintes, é que as pessoas ficam desconfiadas de que se trata de um grande negócio, porque nós todos nos vacinamos nossos filhos e nunca soubemos quem fabricava essas vacinas. Provavelmente eram os laboratórios públicos aqui do Brasil. Todas as vacinas que as crianças no Brasil tomam em grande escala provavelmente foram fabricados pelo Butantan, pela Fiocruz, mas hoje não, é uma guerra de laboratórios. Pelo reconhecimento, aqui no Brasil teve uma guerra na Anvisa, reconhece a vacina chinesa, reconhece a vacina russa, que eu acho que não foi reconhecida, não foi aprovada até hoje, reconhece a americana, a inglesa, a europeia. Então, na verdade, criou-se no meio da população a desconfiança de que, além de um problema de saúde, existe aí também um grande negócio. Países como a Índia, a África do Sul e outros 100 países pobres tentaram quebrar as patentes dessas vacinas. Mas o Brasil ficou do lado dos países ricos, dos grandes laboratórios, e isso ficou pelo caminho. Mas é um tema que precisa ser discutido, porque os lucros dos laboratórios precisam ter um limite, e a população do mundo precisa de vacina, porque senão aparecem essas variantes exatamente nos países onde a vacinação é muito baixa. Agora, em que instância será que essa discussão deve ser feita? Porque, como o senhor disse, na população em geral surge esse tipo de desconfiança, as pessoas começam a comentar, e aí, diante dessa onda anti-vax, como tem gente que não incentiva a vacinação em massa, esse acaba sendo mais um elemento para enfraquecer toda a cadeia e dar mais forças ainda ao vírus. Como é que esse tipo de discussão tem que ser conduzida na avaliação do senhor? A primeira coisa, Carla, é que o nosso governo, se ao invés de ter ficado contra a vacina, falando mal da vacina, tivesse se incorporado ao esforço dos BRICS. Quais são os países dos BRICS? Grandes fabricantes de vacina, a Rússia, a China e a Índia. Se o Brasil tivesse se incorporado a esse esforço, provavelmente já estivesse fabricando a sua própria vacina, mas o governo brasileiro resolveu fazer a campanha contra a vacina, colocar defeitos na vacina, levantar suspeitas sobre a vacina, e nós nos atrasamos, porque grandes laboratórios nós temos, capacidade nós temos. Eu lembro, 2004, 2005, eu era ministro, fui procurado por representantes do governo dos Estados Unidos, querendo cooperar com o Brasil, porque eles achavam que poderia haver uma pandemia no mundo. Olha, isso em 2004, 2005, ou seja, 15 anos passados.
E os americanos já sabiam disso, e procuraram o governo brasileiro. Eu era ministro, conversei com eles. O que é que eles diziam? Vocês têm grandes laboratórios, vocês têm ciência, vocês têm tecnologia, vocês têm logística. Eles olhavam naturalmente para a Fiocruz, para o Butantan, para os próprios laboratórios privados do Brasil, e eles diziam que não haveria condições dos Estados Unidos sozinhos enfrentarem uma pandemia no mundo, que precisavam da cooperação de um país como o Brasil. De lá para cá, o Brasil constituiu esse grupo dos BRICS, com países muito avançados tecnologicamente, como a China, que fabrica vacina, a Índia, que fabrica vacina, a Rússia, que fabrica vacina. E nós, ao invés de nos juntarmos ao esforço deles, nós resolvemos brigar com a vacina. Então, há o caminho de quebra das patentes, que é você aproveitar o que já existe, e há o caminho de você também ter a sua própria vacina. O Brasil fabrica soros, fabrica um monte de coisa, tem uma ciência avançada nesse caminho. Muito bem, na próxima semana, Aldo Rebelo volta a conversar com a gente aqui no Pensa Brasil. Bom fim de semana, até a próxima. Um abraço, Eduardo, um abraço, Carlos, um abraço aos nossos internautas e ouvintes.